Informações do esporte nesta terça-feira de futebol, terça-feira de Série B, terça-feira de eliminação lá na Europa de Jorge Jesus. Deixa eu ver, né? O melhor técnico que já passou aqui nos últimos anos. Fez barba, cabelo e bigode. Primeiro mata-mata lá na Europa, acabou caindo fora. O seu Benfica, que aliás é uma equipe no papel muito fraca, né? Muito fraca. Não se compara ao grande Flamengo de 2019, montado pelo Jorge Jesus aqui no Brasil. Tem a Libertadores retornando com os brasileiros nesse momento, né? O Atlético Paranaense está entrando em campo, vai jogar pela Copa Libertadores da América, né? Estamos aqui assistindo, né, a equipe do Atlético Paranaense entrando em campo. É a semana de estreia do Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Atlético, né, joga contra o Jorge Wilstermann. O Santos que joga às 9h30 contra o Olímpia em casa. Falando ainda de Libertadores da América, tem Colo-Colo e Peñarol, e Binacional e LDU de Quito. Também daqui a pouco tem Série B com Confiança e Avaí. São os jogos aí da Libertadores da América. Tem semana de estreia do Pelotas, tem o Brasil com a semana livre para trabalho e, claro, a gente vai falar sobre tudo isso no Papo da Bola para peças e acessórios Pioneiro, toda a linha de peças e acessórios para caminhonetes nacionais importados, Avenida Bento entre Professor Araújo e Marcílio Dias. Bolanha Lanches e Pizza, tradição de mais de 40 anos, servindo você no canteiro da Avenida Bento Gonçalves, no canteiro da Bento, né, entre Gonçalves Chaves e Félix da Cunha, das 6 à meia-noite, teleentrega pelo 3227-4719, também pelo 3227-7710. Papo da Bola aqui na Rádio Universidade, hoje com os jornalistas Felipe Fischer, professor Luiz Arthur Janes, também conosco Thales Machado e Gustavo Lousada, que chega agora com as manchetes do programa de hoje. Lousada, as informações da terça-feira da dupla Brapel. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da Rádio Universidade. Terça-feira de trabalho, tanto no Brasil quanto no Pelotas. Chavante realizou atividade no estádio Bento Freitas, treinamento na tarde de hoje, em preparação para o duelo da próxima segunda-feira contra o Botafogo fora de casa. Emerson Maria terá o retorno de Souza, que cumpriu suspensão, e pode ter também o retorno de GG, que se recupera de entorse no tornozelo. Pelo lado do Pelotas, preparação aí para a estreia da Série D do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 3 da tarde, contra o Marcílio Dias. Pelotas que realizou atividade hoje na Boca do Lobo, e a direção do clube ficou a tarde inteira em reunião lá na Boca do Lobo. Semana de estreia, semana de silêncio, semana de trabalho. É a dupla Brapel que começa essa semana aí trabalhando. Semana de silêncio no Pelotas, semana de muito trabalho na Boca do Lobo. No Brasil, semana de trabalho e de ajustes para a volta da competição para o Brasil só na próxima segunda-feira. E como é bom dessa semana cheia de trabalho, né? E o Brasil vai para um jogo importantíssimo lá em São Paulo contra o Botafogo na próxima segunda-feira. O Papo da Bola do dia 15 de setembro de 2020 está no ar. E será que durante o programa a gente vai anunciar o Cavani do Grêmio? Papo da Bola. Vamos lá. É a grande notícia do dia, acho que faz uns 10 dias, né, Gustavo Lousada? Não se fala outra coisa do futebol gaúcho, é chato, cada matéria sensacionalista, né? O pessoal está aguardando que hoje o evento dos 117 anos do Grêmio seja anunciado Edson Cavani. Seria a maior contratação do futebol gaúcho ou do futebol brasileiro nos últimos anos, Gustavo Lousada, né? Já que é um assunto que está norteando o futebol brasileiro nos últimos dias, o Edson Cavani. Pois é, Marcelo, olha, seria certamente, né, a maior contratação aí do futebol gaúcho nos últimos anos, né, tendo em vista aí um centroavante que joga em alto nível, que estava num dos principais clubes do mundo, que é o PSG, que teve conversas com o Benfica, com o Atlético de Madrid, com o próprio Barcelona e não fechou, né? Esse jogador vindo para o Grêmio, né, seria certamente uma contratação
né, a maior contratação aí do Rio Grande do Sul, pelo menos num primeiro momento, né? Claro que dentro de campo precisaria se confirmar, mas só da contratação, só da chegada desse jogador, se caso se confirmar, certamente seria, né, na minha opinião, a maior contratação aí do futebol gaúcho, né? Um centroavante que, na minha opinião, né, é o top 10 aí de centroavantes do mundo, um grande centroavante, e certamente faria diferença. Eu acho difícil pelos valores, né? Se o Cavani realmente aceitar a proposta do Grêmio, teria que baixar muito a sua pedida salarial, uma pedida que, por exemplo, o Benfica não aceitou, que trabalha com valores, né, que são superiores ao futebol brasileiro, por exemplo. Então ele teria que baixar a sua pedida salarial, que eu acho difícil, né? Um clube brasileiro, na minha opinião, não tem condições de pagar mais, por exemplo, de 2 milhões de reais de salário para um jogador. A gente tem alguns jogadores aí no futebol brasileiro, como o Daniel Alves, por exemplo, que é um jogador tão bombástico quanto, até mais do que o Edson Cavani, e não recebe, acho que recebe menos de 1,5 milhão no São Paulo. Já é um absurdo, mas ele ganhava muito mais na Europa. Então, para o jogador aceitar jogar no Brasil, ele precisa reduzir a sua pedida salarial, caso contrário fica complicado. Eu li que o Grêmio até pagaria 2,5 milhões de reais, né? Mas o Cavani quer 6, mas baixaria para 5. Professor Luiz Arthur, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no nosso Papo da Bola da Rádio Universidade. Prazer em tê-lo aqui na nossa mesa virtual. E eu sei que o senhor sabe, é um grande estudioso do futebol, sabe muito de história do futebol. Hoje eu li que depois de Romário, em 1995, seria a maior contratação do futebol brasileiro. Tá certo ou tá errado? Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, Marcelinho. Boa noite, Gustavo Lousada, Thales Machado, grande prazer, Thales Machado, Felipe Fischer. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universidade AM 1160. Pois é, Marcelinho, a provável vinda de Cavani dá para se incluir, sim, dá para se comparar apenas e tão somente, talvez, com a vinda de Romário em 95, logo depois de ter sido tetracampeão com a seleção brasileira de 94 para o Flamengo, e perto disso, mas ainda assim num patamar inferior, a vinda de Ronaldo para o Corinthians, mas aí já era um Ronaldo fenômeno em final de carreira, então não chega no patamar sequer de Romário em 95, quanto mais de Cavani agora. O que impressiona são as cifras envolvidas, né? A distância financeira entre o futebol brasileiro e o futebol da Europa. E a loucura do futebol também em relação a JJ. Posso falar de JJ um pouquinho, Marcelinho? Claro. O JJ, Jorge Jesus, que foi a melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro nos últimos anos em termos de preparação de time, sofre com o fato do futebol de Portugal ser apenas periférico nestes novos tempos europeus. Verdade, né? Olha, se eu sou o JJ, ficava aqui no Flamengo, ia ser campeão de tudo de novo, né? E olha, e do jeito que a coisa tava, não sei se não ia ser um dos candidatos a ser nosso técnico na Copa de 2022. Felipe Fischer, boa noite, prazer em ter aqui no nosso Papo da Bola da Rádio Universidade. Torcedor da dupla Brapel pode sonhar em ver essa Cavani ano que vem dos gramados da Boca do Lobo ou do Bento Freitas no Gauchão ano que vem? Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Marcelo. Olha, ano que vem não, viu? Mas em final de carreira, quem sabe? O irmão do Cavani jogou no Pelotas, né? Quem sabe isso não abre as portas pro futuro. É verdade. Não, eu digo jogar no estádio, mas com a camisa do Grêmio ano que vem. Olha, como os colegas falaram, uma negociação difícil, né? Bem difícil pelos valores envolvidos. O que pode favorecer o Grêmio nessa negociação é a proximidade ao Uruguai, né? Proximidade com Salto, que é a cidade onde o Cavani reside, né? Tem casa, tem propriedade. Isso pode facilitar. Em relação aos valores, viu? Olha, são cifras bem diferentes mesmo. O valor é exorbitante. O próprio Benfica, que está com dinheiro em caixa, está investindo bastante, não conseguiu pagar o que ele queria. Então, é uma negociação bem complicada. E em relação ao desempenho do Benfica hoje, né? É claro que o Benfica é um time periférico na Europa, como vocês falaram antes, muito bem colocado. Mas o PAOK também, né? É um time que joga no futebol grego, né? Então, também é um time ainda mais abaixo do Benfica a nível de futebol europeu. Então, é uma eliminação bem frustrante para os planos da equipe portuguesa visando o resto da temporada. Verdade. Thales Machado, boa noite. Se o Cavani quer ficar perto de casa, não é mais fácil ele jogar no Grêmio Esportivo Bagé ano que vem? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Marcelo. Alô. Agora sim. Agora com o microfone ligado ajuda, viu? Verdade. Escutou a minha pergunta? Escutei. Não, era só a besteira do rapaz aqui que não ligou o microfone, mas tudo bem. Boa noite, Marcelo. Boa noite pro Gustavo, pro Felipe, também pro professor Luiz Arthur. A tua pergunta pro Felipe tem um probleminha também. Questão de datas. O Campeonato Brasileiro acaba 3 dias antes de começar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que a dupla Grenal vai jogar com o time principal o Campeonato Gaúcho. Os caras vão estar tirando uma folga, vão dar 20 dias de férias, eles vão estrear no Gauchão lá pela 10ª rodada. Se jogarem a primeira fase do Gauchão. Se não jogar o time do Thiago Gomes lá com o Sub-23, não jogar o Inter com o time Sub-20 que jogou com o Pelotas no final de semana, não te surpreende que isso aí pro ano que vem, porque com esse calendário maluco do ano que vem, se os times grandes já não se interessam tanto na primeira fase, do ano que vem então nem se fala, até porque não vai ter férias. Imagino eu que até o final do Brasileirão, quem jogar ali, a dupla Grenal vai jogar até o final do Brasileirão, então não imagino eles com o time principal no Campeonato Gaúcho. Então essa tua pergunta acho que pode ser respondida até mesmo que o Cavani chegue e jogue no Grêmio, eu não acredito que ele jogue ou na Boca do Lobo ou no Bento Freitas, até porque dificilmente a dupla Grenal vai jogar com a equipe principal o Campeonato Gaúcho desde o começo. Então acho que até tem isso. E sobre ele jogar aqui no Pajé seria interessante, mas acho que as finanças do clube ainda não permitem esse tipo de reforço. Nós estamos melhorando a administração do clube para chegar nesse tipo de reforço daqui a alguns anos. Quem sabe no projeto 2490 o Pajé tenha esse momento de conseguir reforço desse porte. E corri se eu estiver errado, geograficamente é mais perto do que Porto Alegre, né? Sim, tecnicamente nós estamos a 60 quilômetros do Uruguai. Então, se a gente for daqui até Montevidéu, dá umas 5 horas de viagem. Então, mais pertinho para ele. Ele tem a propriedade dele em Salto, não é tão longe daqui, é antes de Montevidéu até. Se ele quiser ir em Ribeira, daqui a Ribeira, por exemplo, a fronteira com Santana do Livramento, dá 2 horas de carro. É a mesma coisa do que ir daqui a Pelotas de carro, que é 2 horas também. Então não são distâncias curtas. Verdade. Então tá, gente, depois dessa recepção aí aos nossos convidados, né, brincando um pouquinho, porque o assunto